botija da viúva, né, está em 2 Reis 4. Aleluia. Amém? Amém. Essa palavra, né, quando Deus deu a evangelista, né, para poder fazer essa campanha, é uma palavra de prosperidade. Mas a prosperidade, minhas irmãs, não é só financeiramente, não. A prosperidade é também a saúde, né, uma família abençoada, né, um casamento abençoado, seus filhos abençoados, sua vida espiritual abençoada. Não é só financeira. Então vamos lá. A palavra está em 2 Reis 4, que fala de uma mulher viúva. Uma mulher, mulheres dos filhos do profeta, chamou Eliseu: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E então veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tem em casas. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas, todas os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. E então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o azeite em todas aqueles vasos, põe a parte que estiver cheia. E então ela se fez e fechou a porta sobre si e seus filhos. E ele lhe trazia vasos e ela o enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher: seus filhos, traz-me outros vasos. Porém ele respondeu: não há mais vasos algum. E o azeite parou. E então ela foi ao homem de Deus, informando do acontecido. E ele instruiu: vai e vende o azeite, paga tuas dívidas e teus filhos viverá do resto. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Essa viúva, ela era mulher de um profeta, e esse profeta, ele se chamava Obadias. Muita gente prega essa palavra, mas eu ainda não vi ninguém tendo esse entendimento desse profeta. Mas eu estudei um pouco e Deus me deu essa revelação, que esse homem, ele era copeiro do rei Acabe. Quando Eliseu, né, profetizou 3 anos de seca no tempo do rei Acabe, e esse homem, ele guardou em caverna 100 homens, 50 em uma e 50 em outra caverna. E aí ele adquiriu essa dívida, porque ele alimentou esses homens, profeta de Deus, por 3 anos. Então ele morreu e a dívida ficou, e ele não teve como pagar a dívida. E aí a dívida ficou para a viúva. Porque antigamente a dívida não educava, não, tinha que pagar. O morto vivo ia ter que pagar essa dívida. E aí o que aconteceu? Esses homens que ele devia, esses credores, ele veio buscar seus filhos como escravos. Mas porém essa viúva, ela se lembrou do homem de Deus, de Eliseu, e chamou na sua casa, porque ela tinha respaldo para poder receber a bênção de Deus. Porque já pensou, meus irmãos, naquele tempo de uma seca, esse homem todo dia ele ia para o deserto, nessas cavernas, levar o alimento para os profetas. Ah, meu irmão, é muita vitória. Aquele que alimenta o profeta, aquele que dá água ao profeta, aquele que cuida do profeta, Deus não despede de mão vazia. E
Deus usou Eliseu para profetizar e para usá-la, aquele azeite que tinha na casa dela, ele pediu vasilhas, não pouca dos seus vizinhos, mandou que ela pedisse. E ali ele foi derramando o azeite que ela tinha, foi multiplicado. Cada gota do azeite caía dentro de uma panela, ele multiplicava. Mas não era só o azeite, foi a fé daquele homem e a fé daquela mulher, porque ela creu. Se ela não acreditasse que aquela multiplicação daquele azeite poderia acontecer dentro da casa dela para ela pagar aquelas dívidas, não teria acontecido. Então aquela mulher de Deus, confiando neste profeta, no que Deus era na vida de Eliseu, ela trouxe à existência o que não existe. Isso se chama fé. A fé é certeza de fatos que não vemos, mas nós cremos que o Senhor vai fazer. O Senhor vai pagar nossas dívidas. O Senhor vai trazer à existência o que não existe. Né? O que nós precisamos de uma casa, o Senhor pode nos dar. O Senhor pode nos dar qualquer coisa nessa terra. Mas temos que crer que nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. E Ele foi fiel na vida desta viúva. Porque lá atrás, o esposo dela, ele era profeta, copeiro do rei Acabe, e ele já cuidava dos profetas. Além dele cuidar do rei, ele também era profeta, ele foi escolhido como rei, ele que ficou um rei ruim. Mas ele era um escolhido de Deus quando ele foi para o trono. Mas ele escolheu uma esposa chamada Jezabel, que era de outra ferícia, que não era da nossa terra. E é por isso ele se tornou o rei que ele foi. O pior rei do século foi o rei Acabe. Mas esse homem, chamado Obedias, ele não temeu diante do rei. Ele ajudava aqueles profetas. E aí ele adquiriu essa dívida. Essa dívida foi tão grande que essa mulher pagou essa dívida que esse homem de Deus devia. Ela pagou tudo que devia para não levar os filhos dela. E ela ainda ficou riquíssima. A mulher ficou tão poderosa que nunca mais na vida desta mulher faltou nada. Aleluia. Porque o azeite daquele tempo não é o azeite de hoje. O azeite daquele tempo, ele era um azeite puro. Era um azeite extraído. Então ele não tinha o mesmo valor que o azeite tem hoje. O único valor que é poderoso, que não compra, é o poder de Deus. É o azeite do Espírito Santo. Mas eu estou falando também do azeite que essa viúva vendeu, que ele era caríssimo, e ela pagou toda a sua dívida. E quando esse homem de Deus, né, que ele também foi, ele morreu e ela pagou tudo que devia. E aí foi passando os anos, essa mulher não teve mais com que se preocupar. Mas o que é que eu quero dizer para mim e para você nessa tarde? Esse azeite é o Espírito Santo de Deus também na nossa vida. Que a gente tem que pedir a Deus para nos encher do Espírito dele. E que o azeite seja transbordante na nossa vida. E que a gente também venha ter uma vida abundante com Deus financeiramente. Porque aqui essa viúva, além de falar do azeite, ela está falando da vida financeira. Quando ela pagou aquela dívida aos credores, ela está falando do financeiro. Ela tinha uma dívida. Essa mulher, ela estava preocupada, ela estava desesperada, ela não sabia o que fazer para pagar essa dívida, porque o marido dela tinha adquirido aquela dívida e ela não tinha nem o que comer dentro de casa. Como muitos hoje acontece. Não tem alimento, não tem o que vestir, não tem o que calçar, não tem uma casa para morar, mas esquece do Todo-Poderoso, do Deus eu sou, o que pode todas as coisas em nossa vida. Na nossa vida, o que é impossível para Deus,
Nada é impossível para Deus. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa tarde que a gente, para adquirir o favor de Deus, nós temos que buscar. Buscar em súplica, em oração, em gemidos, em choros, em pranto, para que Ele venha chamar a atenção dEle e Ele venha derramar suas bênçãos sobre a minha e a sua vida. Não é diferente na vida de hoje. Se naquele tempo esses profetas sofriam tanto, né, que a vida era mais difícil do que o tempo de hoje. Antigamente o povo andava mais de pé, não existia o que existe hoje. E muitos ainda não davam valor. Quantas pessoas queriam ter uma porta aberta para poder ouvir a palavra de Deus e não tem, mora no lugar longe. Eu estava no interior fazendo uma obra lá em Ribeiro do Pombal. E eu ia todo sábado numa cidade chamada Gravatá. Minha amiga Nazaré, né, que eu sei que ela vai ouvir esse vídeo, minha companheira amada, né, que a gente aprendeu muito uma com a outra, mulher de Deus. Todo sábado a gente ia lá numa escola pregar a palavra de Deus. E o povo vinha ainda da roça para o povoado para pregar essa palavra. E o povo chegava correndo das roças, tomava banho e ia para esse ponto de pregação. Para poder ouvir a voz de Deus. E tinha pouco tempo que esse ponto de pregação, o pastor Carlos abriu lá nesse Gravatá. E as pessoas tudo felizes ouvindo a voz de Deus. E muitos que estão aqui perto, com a porta aberta, só vem para a igreja quando quer. Tem muita gente na roça, meu irmão e minha irmã, que queria estar numa tarde dessa ouvindo a voz de Deus, que queria ter uma oportunidade de ter um profeta para poder falar do amor de Deus, e lá só é um dia de sábado, que Deus usou esse homem de Deus, que abriu de todos os povoados de perto de Ribeiro do Pombal, para poder falar do amor de Deus, para não deixar aquelas pessoas que estão na roça ficar sem ouvir a palavra. E ele veio nessa tarde, para mim e para a sua vida, trazer esse azeite, trazer uma porta de prosperidade, prosperidade financeira, familiar, saúde, cura, libertação, transformação. O Senhor está derramando nessa tarde o azeite da vida em cada vida. Receba a sua vitória. Nenhum de vocês vai sair daqui da mesma forma, porque o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a vida de vocês. Uma porta aberta, uma solução, uma esperança, uma vida nova, para que cada um creia nesse Deus que é poderoso. O nosso Deus, Ele não falha, nunca mudou. A palavra dele continua renovando a cada dia. Ele sempre vai ser o mesmo para mim e para você. Medite, meus irmãos, nessa palavra. Esta mulher, ela estava desesperada. Essa mulher não sabia mais o que fazer. Além dela não ter o que comer dentro da casa dela, ela ia perder os 2 filhos dela. Porque naquele tempo, aqueles homens, eles não perdoavam a dívida, não. Ou você entregava seus filhos ou ele matava. Mas Deus, por infinita misericórdia, pelo amor do esposo dela com aqueles profetas lá atrás, que ele fez aquele benefício, o amor dele pela obra do Senhor, o Senhor enviou o profeta na casa do filho dele, para que o seu filho não fosse morto e nem levado pelo escrever. Para que a sua mulher não ficasse desesperada e perdesse seus 2 filhos como escravos. E aí o Senhor deu livramento àquela mulher, deu livramento àqueles filhos, e ela foi feliz com a sua família o resto da vida. Aí eu quero dizer para mim e para você nessa tarde, se esse Deus ele fez naquele tempo, no passado, ele vai deixar de fazer hoje na minha e na sua vida? Ele não vai deixar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. O nosso Deus, ele é poderoso e
para guardá-lo e fazer tudo aquilo que almejamos na presença dele. Ele é poderoso, nosso Deus. E Ele está aqui nessa tarde, para mim e para a sua vida, trazendo um tempo novo, um tempo de mudança, um tempo de libertação e de transformação para a nossa vida. E aquele que veio desesperadamente, precisando de uma resposta, leve a sua resposta, porque o Senhor está liberando nessa tarde uma prosperidade, uma abundância, uma porta aberta para cada um de vocês. Porque ninguém sai da sua casa para vir para a casa de Deus para não receber vitória. Eu já levei e já estou levando a minha vitória desde o dia que Deus me deu essa palavra que Rita falou que eu ia estar aqui. Era para o mês passado eu pregar. E era hoje, ou estava hoje. Teve uma festividade e me jogou para frente. Era semana passada e me jogou para hoje. Porque o dia de vocês é hoje. Porque essa vitória não era para os que estavam na semana passada, é por de hoje. Porque o que estava semana passada levou a sua vitória. Mas hoje Deus me trouxe para profetizar na vida de vocês uma vida de abundância, de prosperidade para cada um de vocês neste lugar. Porque Deus, Ele é poderoso para cumprir e fazer tudo aquilo que pensamos e muito mais. Ele é fiel. Que Deus venha nessa tarde, entregar e que vocês venham guardar essa palavra. Medite em casa essa palavra, porque é uma palavra poderosa. Essa palavra, ela também tem um acompanhamento de outra palavra, que também está incluído com Eliseu, que eu preguei até na minha live essa semana, que Deus me deu essa palavra, que se chama a viúva de Sarepta. Esse homem de Deus, que é Eliseu, ele profetizou a seca. Ele foi para esse riacho. E chegou lá, ele ficou no riacho de eu esqueci o nome do riacho. Mas ele estava lá naquele riacho, onde ele recebia carne, ele bebia água no tempo da seca que ele lançou lá naquele tempo de agave. E aí o riacho secou. Quando o riacho secou, ele teve que ir. O Senhor disse: agora vai lá, na casa daquela viúva, que é uma viúva também, que ela vai te sustentar. Mas minhas irmãs, eram 3 anos de seca. Será que essa viúva tinha mais o que comer? Não tinha não. Quando ele chegou lá, a viúva só tinha um bolo de farinha, uma botija de azeite. Ela estava apanhando os gravetos. E ele disse: mulher, faz um bolo de farinha para mim. Aí ela disse: ah, meu Senhor, como é que eu vou fazer um bolo de farinha para ti, se eu só tenho esse bolo de farinha? Mas ela obedeceu. Ela fez o bolo da farinha. E aí Eliseu comeu e deu para ela e o seu filho. E nunca mais faltou na panela daquela viúva nem a farinha e nem o azeite. Aleluia. É no mesmo que nem essa, nunca mais faltou. E Deus ainda disse: até que venha a chuva abundantemente, esse azeite não vai faltar, essa farinha não vai faltar na panela. Ele diz para mim e para você nessa tarde que a nossa farinha não vai faltar na panela, que o nosso azeite não vai faltar na panela, até que venha a chuva. E a chuva está aí, que não cessa. É muita chuva, é muita abundância, é muita prosperidade, é muita coisa boa que Deus tem para mim e para você neste dia. Tem que crer, não saia daqui, guarde a palavra, não deixe o inimigo soprar no seu ouvido, não ouça o adversário, dê ouvido, seja o seu ouvido sensível para a voz do Senhor, para que não perca o seu galardão, e não perca a palavra, a sua vitória nesta tarde. Então aquela mulher que, essa era uma viúva do azeite, e aquela outra também era a viúva do azeite.
Só que uma sustentou o profeta e a outra o profeta foi abençoado. Mas o significado é o mesmo. O significado do azeite é o mesmo. Era dia de escassez, era dia de fome, era dia de miséria, era dia que nenhuma delas